90 graus suplementares somados 30 graus. Outra coisa muito importante aqui sobre ângulos são os ângulos opostos pelo vértice. Tão famosos são que a galera abrevia para OPV. É uma coisa até intuitiva, né, gente? Quando duas retas se cruzam, 4 ângulos são visíveis. Este, que são opostos, e também este com este, que também são opostos. Oposto fica do outro lado, né, o significado de oposto. Portanto, esse ângulo azul aqui, ele está do outro lado do vértice, por isso oposto pelo vértice. Ah, legal, esse azul que é grandão tem que ter o mesmo valor desse outro azul que é grandão. Esse aqui, pequenininho, tem que ser igualzinho àquele outro lá. Então esse ângulo eu chamo de alfa, eu posso chamar o outro de alfa também. Se esse ângulo de cima eu chamo de beta, seguramente esse de baixo também tem que valer beta. Beleza? Nada demais. Então agora eu posso, na prova, pegar lá duas retas se cruzando. Eu digo que esse cara aqui mede 25 graus e pergunto o valor de todos os outros. É uma questão absolutamente boba. Digam-me, quanto vale alfa, beta, gama? Beta. Claro, o mais fácil de todos primeiro é o beta, 25. O alfa vale 25 mais 5. Né? Esses dois somados formam meia volta, vocês conseguem enxergar? Então eles são suplementares. 25 mais alfa igual a 180, mais passa menos. 180, gastei 25, sobrou 155. Se alfa vale 155, eu afirmo também que gama vale 155. Beleza? Essa é a questão mais básica do mundo. É óbvio que eu posso botar x no meio, posso dar uma pimentadinha como eu fiz nas complementares e suplementares. Mas eu ainda acho isso bobagem. Merece muito mais, pô. Tá em 2013, cara. Vamos de uma vez então, porque realmente vale. Essa ideia que eu vou te mostrar agora é uma ideia que eu ensino lá no segundo ano do ensino médio e que às vezes os alunos têm dificuldade para aprender quando eu me conformo com isso, que é uma coisa boba. Quando o meu professor me apresentou, eu fiquei apavorado porque ele não me explicou a origem das coisas. Ele simplesmente falou o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, retas paralelas, ó, cortou por outra reta. Aí ele foi lá e deu um nome para cada ângulo, sei lá, A, B, C, D, E, F, G e H. Meu Deus! E aí ele saiu dizendo, olha, o B e o C são colaterais internos. O D e o A são colaterais externos. C e G são colaterais internos, assim como o B e F. E aí aqueles nomes, colateral interno, colateral externo, alterno interno, alterno externo, aquilo fritou a minha cabeça, eu fiquei apavorado. Eu pensei, meu Deus, ele vai cobrar esse nome na prova, eu ferrei, não tem como fazer. Mas aí depois, como é muito comum a gente escutar dos estudiosos em educação, que as pessoas aprendem apesar do professor, o professor às vezes avacalha com tudo, e aí o aluno, apesar do professor, ele vai para casa estudar pelo livro e aí aprende. O professor destruiu tudo, mas aí ele vai lá e aprende. Por isso que a gente fala, né, que é 80% o aluno, 20% o professor. Não adianta ter a melhor estrutura do mundo e não fazer nada em casa, tu vai conseguir só 20% de aproveitamento e olhe lá, se o professor for o melhor do mundo mesmo. E o contrário, o cara que nunca teve professor e estuda, consegue adquirir 80% do conhecimento. Resumindo, se os professores futuramente forem ruins e tu não precisava ir para aula na faculdade, por exemplo, falta, cara, e fica em casa estudando. Mas fica em casa estudando. Tu vai aprender muito mais do que na aula. Isso é muito triste de te falar, mas 99% das aulas que eu estudei na minha vida eram assim. Na aula eu não aprendia nada, chegava em casa, lia, que fácil, que bonito esse livro. Adorei essa matéria. Eu passei sempre que possível, não ir para aula. Se o professor não cobra a chamada, e ele não é um professor que eu vejo assim, meu Deus, que aula nojenta, eu vou para casa estudar. Porque o professor o livro nunca é nojento daquele jeito. Eu estou com um professor agora na faculdade, pô, me perdoa, cara, o cara é muito ruim, bicho. Eu não consigo assistir, eu não consigo terminar uma aula porque eu fico nervoso, cara, de ver
tem ele gaguejando lá na frente, só um pouquinho, peraí, deixa eu pegar aqui. Aí ele pega o livro, realmente me enganei, aqui, não que eu não me engane toda hora, mas é que não vai, entendeu? E em casa eu vou ler no meu ritmo, cara. Não precisa ficar, eu não fico assim numa frase para outra, entendeu? Eu vou lá. Aí eu pego, tô com dúvida, eu leio de novo. Outra, quando a gente está estudando, a gente quer aprender, a gente é protagonista. A gente não é coadjuvante, um ator coadjuvante. Aqui não, aqui tu é coadjuvante, cara. Tô eu aqui te falando, tentando sacolejar a tua cabeça, mas uns querem estar em casa. Por isso que não aprende, porque quando tu vai atrás da coisa, é tudo, eu quero, cara. Desliga essa coisa, sai aqui, fecha aqui. Cara, que massa, cara. É tu, entendeu? É tu e o livro. Como é que tu não vai aprender, bicho? Só que é muito difícil a galera que tem raça para fazer isso. Os caras que fazem isso são chamados de autodidatas. Aquele cara autodidata, ele é gênio. Mentira, cara. Todo ser humano é autodidata. Agora, quantos seres humanos botaram a bunda na cadeira, pegaram o livro e tentaram várias vezes? Quase ninguém. A maioria senta a bunda na cadeira. Ai, mãe, não estou entendendo nada. Aí também não. Eu queria aprender com essa tentativa. Aí não, né? Tá entendendo? Ou seja, tu é autodidata. Quando é que tu vai aprender? Quando for estudar sozinho, não é isso na minha aula. Minha aula não te ensina porcaria nenhuma. O que te ensina é quando tu bota a bunda na cadeira e tenta pela apostila fazer o exercício na marra, só tu e o livro. Aí tu aprende para valer. Não conseguiu? Vem tirar dúvida na aula. Aí o professor ajuda. Agora o professor enfiar o conhecimento na tua cabeça, como eu tento fazer aqui, é dar murro em ponta de faca. Prova que os alunos que realmente aprendem matemática numa turma, de verdade, aprendem matemática fera, sei lá, 10% no máximo, né? Não precisa se iludir, não é isso? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu te convido. Estuda, cara, sozinho. Pega a tua apostilinha que foi feita por pessoas estudiosas, caprichadas, e vai embora. E vai anotando. Ei, não entendi. E vai anotando. E raça, porque tu vai travar uma vez, tu vai travar duas, mas quando tu aprender, tu vai ser o melhor. Ninguém vai dar conta de ti, pode ter certeza. Peraí, se eu tenho duas retas paralelas, essa parte aqui eu posso chamar de interna. Parte interna. Então aquela parte ali, ou para lá ou para cá, é a parte externa. Tudo bem? Externa. Não. Sim, é a parte externa. Externo não é o que está fora? O que está fora? Externa. Interno. Externo. Dentro das paralelas. Tudo que estiver dentro das paralelas, a partir de agora eu chamo de interno, porque está na parte interna. Tudo que estiver para fora das retas paralelas eu chamarei de, porque está fora. Tudo bem? O que significa, literalmente, colateral? Colateral. Tu acha que colateral são lados iguais ou diferentes? Iguais, porque cooperar é operar junto, não é isso? E o que são alternos, então? Em lados alternados, diferentes. Tudo bem? Agora, cuidado, isso aqui é uma reta, ó. Eu posso supor que a reta tem dois lados, esse ou esse. Se os caras estão do mesmo lado da reta, eu chamo de Se o cara está do lado da reta e o outro do outro, eu chamo de alterno. Acabou. Acabou, era só isso que o cara tinha que ter me explicado. O que é interno, o que é externo, o que é colateral, o que é alternado. Ou alterno, para ficar econômico, certo? Acabou. Aí não precisava nem me falar o nome, eu mesmo ia dizer o nome. Eu mesmo daria o nome. Por exemplo, B e C. Como é que tu classificaria B com C? B e C são o quê? Colateral, porque está do mesmo lado da reta. Do mesmo lado, colateral. O quê? Pronto. Colateral interno. Alfabeto interno. Pronto. Tu viu, cara? Acabou aqueles nomes malucos, murcharam, é uma coisa idiota. Qualquer um aprende. Só que tem que ter técnica, tem que entender o porquê. Talvez nem ele, coitado, soubesse o porquê dos nomes. Aí ele decorou os nomes, copiou no quadro da figura da apostila, porque de repente nunca tentou ler o livro direito. Nem sei se formou em matemática, não sei se era formado em matemática. E aí é que dá esses problemas, o cara não conhece direito, tá faltando professor, pega um cara qualquer, nem estudioso muito bota pra falar lá, gente que criança acha que o cara é inteligente, coitado, não sabe nada. E a gente fica lá e vai aprendendo a matemática conta-gota, que não serve pra nada. E é uma pena, né? Podia estar te ensinando o radiano ainda.
Mas tu vê, ano passado, retrasado eu ensinei isso, ano passado nós falamos disso, esse ano nós vamos falar de novo, e no segundo ano do ensino médio eu vou repetir para ele. Se não aprender eu vou ficar bravo. Então fechou, galerinha? Fala o nome para mim, por exemplo, do A e do D. A e D. Colateral. Legal, estão do mesmo lado e colateral. Estão na parte de fora agora, externo. Na verdade, vamos fazer assim, eles, né? Eles são colaterais externos. Colaterais internos, agora colaterais externos. Legal. Fala pra mim qual seria o nome adequado em relação ao G e o C. O G e o C. Parabéns. Não estão em lados alternados? A gente chama de alternos. Aqui está a transversal. Um está na direita e o outro na esquerda, tá vendo? Então são alternos. Alternos, porque estão em lados alternados. Alternos o quê? Estão na parte de dentro, não é? Internos. Quero que vocês achem um par de ângulos aqui nessa figura que são alternos externos. Externos. A e E. É verdade, ó, estão do lado de fora e em lados alternados. A e E. Teve gente que falou outro. D e H, é verdade, né? Eles estão na parte de fora e um para um lado, outro para o outro. Então, alternos externos. Muito bem. D e H. Então, isso aí é bobinho saber o nome deles. Tu arriscaria dizer alguma relação matemática entre esses ângulos? Será que existe alguma relação matemática entre todos os alternos internos? Será que existe alguma relação matemática entre todos os colaterais externos ou colaterais internos? Ou de repente para todos os que são colaterais? Dá uma olhada, o que tu acha? Sei lá, vamos começar para focar, né? Pegar o B e o C, que são colaterais internos. B e C. Será que tem alguma relação matemática entre eles? O ângulo? A e C, primeiro, ó, A e C eles não caberiam nessa nossa classificação. Não teria um nome adequado para eles, porque tu vê, um está na parte de dentro, outro está na parte de... A gente não fez esse nome, vai ser o quê? Vai ser interno ou externo? Um está dentro, um está fora? Aqui era ou os dois fora, ou os dois dentro. Ou do mesmo lado da reta, ou em lados opostos da reta. Cuidado, hein? Quando eu falo interno e externo, eu estou falando das retas paralelas. Quando eu falo colateral ou alterno, eu estou falando da transversal que cortou. Tá claro isso? Ou seja, não tem como eu dar nome para o A e para o C por enquanto. Eu não falei o nome do A e do C. Porque um está fora, outro está dentro. Embora eles sejam Mas o que é? Colateral, externo e interno? Né? Não tem esse nome. Então eles têm um nome diferente. Peraí. Esse é o angular, não é? Não é o angular ali, ó? É, né? Mas vem cá. Essa reta aqui não é paralela a essa? Será que se eu só baixar a reta sem inclinar ela, o ângulo vai mudar? O que tu conclui então? Que eles são congruentes, né? O A e o C são congruentes. Quem mais? O B e o D são congruentes. O B e o D. G e E, os dois na parte de baixo aqui tem que ser congruentes. G e E. E finalmente, H e F. Todos esses que estão na mesma posição relativa, ou seja, como se eu só tivesse baixado a reta, todos esses são chamados correspondentes. Correspondentes. Aí o resto que falta é o posto pelo vértice, né? Depois, então, a tarefa de vocês vai ser isso. A tarefa de vocês vai ser ler sobre essa parte. Olha que leitura bonita que tu tem para fazer. Ó, tu vai ler página 12, 13. Vai fazer a página 15, anota aí. Página 15 é tarefa. Vai ler página 17, que eu falei aqui.
e faz a página 18 em homenagem ao amigo. Página 18. Ó, pulei ânimos adjacentes, não vou falar disso ainda. Aí tu só dá uma lida na página 21 e acabou. Então são 3, 4 páginas de leitura e 2 de exercício, né? Muito obrigado pela paciência, pela atenção, desculpa a demora, valeu!